Olá, pessoal! Nós vamos aqui agora entender um pouquinho sobre gerador, resistor e receptor. Mas antes de entender sobre como os três elementos funcionam juntos, nós precisamos entendê-los na sua individualidade. Nós vamos iniciar com a dedução do que seria um gerador elétrico. A teoria básica do gerador é que ele transforma energia não elétrica em energia elétrica. Basicamente, a teoria de um gerador é essa. Eu vou transformar algo não elétrico em elétrico. Inerente a esse processo de transformação de energia, nós temos a possibilidade de existir energia dissipada. Vamos lá, vamos num caso mais prático para entender melhor. Por exemplo, nós temos usinas eólicas. O que seria essa usina eólica? Ela parte de algo não elétrico, que seria a ação dos ventos, para algo elétrico, porque a finalidade de uma usina eólica é produzir energia elétrica. Mas inerente a esse processo, nós temos o que nós chamamos de energia dissipada. Toda vez que nós temos, por exemplo, a rotação das hélices de uma usina eólica, nós conseguimos ouvir um ruído, e esse ruído nada mais é do que energia sonora sendo dissipada. Temos mais aqui ao lado a representação de um circuito com um gerador. Esse gerador ele tem a representação da letrinha E e da letra de R minúsculo. A letra E é a força eletromotriz, muitas vezes representada pela letra F, E e M, ele é dado em volts. E o R minúsculo chama-se resistência interna e ele é dado em ohms. Nós vamos entender o porquê desses elementos estarem aparecendo nessa representação visual quando nós pudermos entender um pouquinho melhor sobre a fórmula em si. A fórmula é dada como U, ou DDP, ou a tensão, sendo igual à força eletromotriz, porque é este E aqui, ó, que a gente acabou de conversar sobre ele, menos resistência, que seria a resistência interna, que é o R minúsculo, que multiplica a corrente, que é representada pelo I. Esse produto, pessoal, do R, que seria a resistência interna, que multiplica a corrente, está na fórmula para representar a energia dissipada nesse processo de transformação de energia, tá bem? O E, que é a força eletromotriz, representa a energia produzida. E o U, ele é a energia fornecida. Em teoria, o tanto de energia que eu produzo sempre é maior que o tanto de energia que eu forneço para o meu sistema. Vamos supor, o gerador, nesse caso, este gerador aqui, ele tem um E, que é uma força eletromotriz, que é o tanto de energia que ele produz, como sendo, por exemplo, de 12 volts. Mas em função do Rzinho, que seria a resistência interna, que é o tanto de energia dissipada, que é inerente a esse processo de transformação de energia, ele perde 2 volts. Com isso, se eu produzo 12 volts, eu perco 2 volts por conta do processo em si. Quanto que eu forneço para o circuito? Eu forneço o tanto que eu produzo menos o tanto que eu dissipo. E aí, a energia fornecida, neste caso, é de 10 volts. Ok? Aqui ao lado eu tenho um gráfico, uma representação gráfica do gerador elétrico. Ele é uma linha que, nesse caso, esse gráfico proveniente dessa linha, dessa reta, nós temos uma interpretação de que o R minúsculo, que é a nossa resistência interna, é numericamente igual à tangente desse ângulo formado aqui, ó, que nesse caso é beta. O que é numericamente igual? Eu tenho 5 unidades de alguma coisa, de um objeto, e eu tenho 5 reais. Numericamente são iguais, mas eles possivelmente são elementos diferentes, têm unidades diferentes, ok? Então, quando eu vou calcular a tangente de beta, o que eu tenho que fazer? Tangente, segundo identidades trigonométricas, ela é cateto oposto por adjacente. Quem que é meu cateto oposto? 80. Quem que é o adjacente? 10. Simplesmente divido e encontro a minha resistência interna do nosso gerador, ok? Temos um exemplinho aqui de aplicação que é para facilitar esse entendimento do gerador elétrico. Uma bateria elétrica. Vamos lá, já no início, bateria, pessoal, ela é o gerador mais conhecido e mais citado. O que acontece na bateria? Ela parte de algo não elétrico e transforma em energia elétrica.
O que seria o não elétrico presente na bateria? São as reações químicas que ocorrem dentro dessa bateria. Reação química é algo não elétrico. Por meio da reação química, eu transformo aquilo em energia elétrica. Tem uma perda dissipada? Tenho, né? Comumente, reações químicas geram calor. E eu posso dizer, então, que a minha energia dissipada é uma energia térmica, ok? Então, nesse caso, essa bateria elétrica, ela possui uma força eletromotriz de 1,5 volts. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela produz 1,5 volts de energia. Só que ela perde um pouco, né? E a resistência interna é 0,1 volts, ohms. E o questionamento é qual a diferença de potencial, ou seja, qual o U, qual a tensão, né? Entre os polos dessa bateria, se estiver percorrendo nela uma corrente de 1 ampere. E aí, o que acontece? Eu jogo na fórmula do gerador. Aqui eu só tenho a ilustração, tá? Tem uma bateria, aí tem a representação aqui interna do resistor, da resistência interna, e aqui eu tenho 1,5 volts. Aqui nós temos a lâmpada. Nesse caso, eu vou colocar o E, que é a força eletromotriz, que é o tanto de energia que eu produzo, menos o que eu dissipo, que é a resistência interna 0,1 e a corrente também 0,1. Então, a minha tensão ou a minha diferença de potencial é 1,4 volts. O que isso quer dizer? Que eu produzo 1,5 volts, eu perco 0,1 e por isso eu forneço para a lâmpada 1,4 volts. Agora nós vamos começar a incluir mais elementos nesse circuito. Então agora, além do gerador, nós vamos trabalhar com o resistor. Resistor nós já trabalhamos bastante na aula passada, que tem a ver lá com aquelas associações série, misto, paralelo, enfim. Né? Resistor nada mais é do que algo que impede ou que dificulta a passagem da corrente. Nesse caso, eu trouxe aqui a fórmula, né, do gerador e do resistor. Então, temos aqui esquerdo o gerador e a direita do resistor. Bom, o que acontece? Ambas são diferenças de potencial. Então, por isso, eu coloquei um do ladinho do outro. E trouxe a equação do gerador e do resistor embaixo de cada um, ok? Aí, o que eu fiz? Eu fui trabalhando a matemática, que depois, se vocês só olharem, vocês vão entender, né? Onde eu joguei o R minúsculo e o I para o outro lado, troquei o sinal, isolei o I, porque ele está se repetindo nos fatores. Depois, eu joguei as resistências para o outro lado, se estava multiplicando, passo dividindo. E eu cheguei nessa equação. Essa equação, pessoal, ela é conhecida como a lei de Poulier. Essa lei, ela é utilizada quando eu tenho essas associações, quando eu tenho um gerador e um resistor num sistema, que é o que está ilustrado aqui embaixo. Eu tenho aqui o gerador com força eletromotriz de 8 volts, resistência interna de 1 ohm, e eu tenho uma resistência externa de 3 ohms. Nesse caso, se eu quiser saber a corrente que atravessa o circuito, eu uso a lei de Poulier. Bom, também nós podemos trabalhar com o rendimento do gerador. Isso é importante, porque às vezes nós temos uma estrutura montada, a gente está gastando energia, né, questão financeira, com um gerador que tem um rendimento baixo e o custo-benefício nesse caso não compensa, né? Por isso que é importante a gente sempre entender um pouquinho sobre o rendimento daquilo que a gente está trabalhando, no caso, o gerador. Aqui, pessoal, o rendimento é representado pelo N, que se chama Ni, em letra grega. Ele nada mais é do que U por E, né? Ou seja, né, o E é o tanto de energia que eu produzo, né? E o U é o tanto de energia que eu forneço para o meu sistema, ok? E aqui nós temos um exemplo para facilitar o entendimento desse gerador mais o resistor, né? Tudo junto aí, como que a gente faz para ter essa análise. Vamos lá no exemplo? Uma bateria, então, novamente, bateria é um dos geradores mais conhecidos, parte de algo não elétrico para algo elétrico. O que é o não elétrico? As reações químicas, ok? Ela tem uma força eletromotriz de 12 volts, então já está aqui, E de 12 volts. Tem uma resistência interna de 0,5 ohms, então está aqui R minúsculo de 0,5 ohms. Está ligado a um resistor externo de 1,5. Então, o resistor externo, R maiúsculo, 1,5 ohms.
E aí quer que determine algumas situações aqui, determinado de A até B e C. Antes disso, eu ilustrei o problema, porque acredito que isso torna a compreensão mais fácil. Então, nós temos aqui em cima a bateria, onde tem a eletromotriz e a resistência interna representada dentro da bateria. E aí, tudo isso ligado a um resistor externo, tá bem? O que ele quer saber? Ele quer saber a corrente que passa nesse circuito. Bom, se eu quero saber corrente, e se eu estou vendo que eu tenho um gerador, que é uma bateria, e um resistor, o que eu tenho que fazer? Eu vou usar a lei de Poulier, né? Que é o que está aqui, ó. Então, qual é a nossa força eletromotriz? 12 volts. Qual que é a resistência externa? Resistência externa é 1,5. E a interna é 0,5. Faço a conta, eu chego a uma corrente que atravessa o circuito de 6 amperes. A letra B quer falar sobre a potência dissipada no resistor interno. Pessoal, toda vez que falar de potência dissipada, você vai lembrar dessa equação, que é a equação do Pri, ok? Por quê? Vamos lá. Quando a gente tem a equação do gerador, lembra o que eu expliquei para vocês? O que refere-se o R vezes o I? Não é energia dissipada? Então, quando a gente vai aqui, se eu quero saber algo dissipado, e nesse caso é potência, então eu vou ter que usar a fórmula do Pri, porque ela representa o R de resistência e o I de corrente, tá bem? Então, por isso que falou em algo dissipado, lembre da fórmula do Pri. Nesse caso, eu quero saber a potência. Meu resistor interno é 0,5, tome muito cuidado, porque se ele falar assim, ó, eu quero saber a potência dissipada do resistor externo, você vai usar a mesma fórmula, porque está falando em algo que está sendo dissipado, só que você não usa o 0,5, usaria o 1,5. Mas como nesse caso ele quer saber do resistor interno, então você usa o 0,5, tá? Vezes o I, que no caso eu acabei de achar que é 6 ao quadrado. Então a nossa potência dissipada nesse caso é de 18 volts, tá bem? 18 watts, perdão. E por último, ele quer saber o rendimento desse gerador, né? Como eu disse para vocês, o rendimento é algo essencial para principalmente nós avaliarmos o benefício, o custo-benefício dessa estrutura aqui. A fórmula eu copiei novamente, então ela nada mais é do que uma divisão, né? Entre a energia que eu forneço pela energia que eu produzo. No caso, eu sei, por exemplo, o E, que é a nossa energia que eu produzo, que é a força eletromotriz, que é 12. Mas eu não sei quanto que eu consigo fornecer para o meu sistema. Aí, o que eu faço? Se eu sei que é um gerador, pelo fato de ser uma bateria, eu vou pegar a fórmula do gerador, ok? Então, vamos lá. Eu preciso saber o U para poder jogar na fórmula. O E é 12, que é o tanto de energia que eu consigo produzir, menos o R interno, que é 0,5, multiplicado pela nossa corrente, que é 6. Quando eu faço a conta, chega um resultado de 9 volts. Isso quer dizer, gente, que eu produzo 12 volts, só que é inerente ao processo de transformação de energia perder um pouquinho de energia, né? E aí eu perco, por exemplo, 3 volts. E com isso eu consigo só fornecer para o sistema 9 volts. Apenas isso. E isso me dá um rendimento no gerador de 75%. Pessoal, então era isso quanto ao gerador e resistor. E o próximo vídeo a gente vai incluir o receptor nessa simulação.